Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos aí para a palavra, porque hoje nós temos muita coisa e eu estou todo enrolado aqui. Tanto papel. Pega aí a sua Bíblia. Vamos aí para a Bíblia. Isso, eu gostaria de total inteiração com a palavra, porque hoje está tudo ligado, palavra, louvor, testemunho. Hoje vai ser uma bênção de Deus. Quero cumprimentar as rádios. Estamos ao vivo agora pela 92.1, estamos ao vivo pela 92.9, estamos ao vivo pela Rádio Restituição em 94,5, estamos ao vivo também pelos dois aplicativos que o mundo inteiro, na África, Portugal, Argentina, acompanha a gente também. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos usando o livro de João, o capítulo 3. É um encontro de um religioso com Jesus, que não tem nada a ver com religião, né? João narra esse encontro dos dois, alguém muito religioso e Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 3. Você pode acompanhar aqui, você que não trouxe Bíblia, ali a Bíblia. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus era uma religião. Até o dia de hoje existem os fariseus na igreja de Jesus. E eles não morreram, eles não desapareceram, eles ainda estão. Quem são os fariseus? São aquelas pessoas que acusam as outras, se julgam melhores do que os outros, se acham mais dignos do reino porque se veste como pessoas tristes, né? Porque agora criaram aí uma filosofia de que ser de Jesus é ser triste, ser feio, ser amargurado e não sorrir mais, né? E não é isto. Então aqui está um fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este homem era professor, mestre, rico, religioso. Ele era tudo que aparentava ser bom. 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer mestre, Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não tiver com ele. E isto lhe respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode, guarda isto, irmão, se alguém não nascer de novo, não pode, primeiro, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, tão sábio, não sabia, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, ou seja, o Espírito Santo na vida, não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne, ou seja, quem nasceu de papai e de mamãe, somente é carne. Quem é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, é espírito. Não te admires se eu te dizer: importa vos nascer de novo. 8.
O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vamos orar a Deus. Que responsabilidade, meu Deus. Eu não gostaria de estar aqui, porque trazer o teu recado sobre o novo nascimento, eu sei que pode gerar grandes mudanças, como pode gerar grandes revoltas. Mas eu creio que o Senhor reuniu aqui pessoas que te amam, pessoas que te respeitam, pessoas que vão entender a tua voz. Meu Deus, fala através da sua palavra. Usa minhas cordas vocais, minha mente, que seja o Espírito a falar aos espíritos, que não seja um recado para a carne, mas que seja um recado para o Espírito. Eu oro em o nome de Jesus, e os santos escolhidos, separados, justificados, amados, glorificados, digam todos amém, amém e amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu amado, abençoado. Que bom que você veio, hein? Você não vai perder a sua viagem. Talvez possa na viagem ter algumas turbulências, mas logo logo ela vai se aquietar. O tema é preciso nascer de novo. Paulo diz, Jesus falou, né? É preciso, ou seja, é necessário, é importante, é indispensável. O novo nascimento é indispensável. E o que é nascer de novo? A Bíblia fala em alguns lugares sobre o novo nascimento, nascer de novo. A Bíblia fala em novas criaturas. A Bíblia fala em ressuscitados com Cristo. A Bíblia fala os que estão assentados com Cristo. A Bíblia fala dos que foram vivificados, os que nasceram do Espírito, os que nasceram de Deus, os que o teu Espírito recriou. A Bíblia diz que há pessoas que foram recriadas. A Bíblia fala de homem em Cristo, e a Bíblia também fala aquele que se une ao Senhor. Uma pessoa que não é nascida de novo, ela sofre demais dentro da igreja. Sua identidade carnal é quem opera dentro da igreja. Você sabe que quando a Bíblia fala ressuscitados, novas criaturas, isso tudo são sinônimos do nascer de novo. Você quer saber se você nasceu de novo? Primeiro, você ama a palavra de Deus acima de tudo e de todos. Segundo, você tem prazer em congregar. Terceiro, você ama estar com a família da fé. Quarto, você ama os irmãos e as irmãs.
Você busca as coisas do alto, a tua busca é outra, não é do mundo. O mundo fica tentando se enriquecer, é jogo, sabe? É igrejas que fazem negócio, dá 10, ganha 50, dá 100, ganha 1000. Então, há pessoas que vivem nessa busca. Então, são pessoas ainda que não experimentaram o novo nascimento. Então, você está sempre pronto para servir a obra de Deus, quem é nascido de Deus. Você ama a verdade, você ama a justiça. E o teu coração não está mais no mundo. Esses são alguns sinais de quem é nascido de Deus, ou de quem se tornou uma nova criatura, de quem foi ressuscitado com Cristo, que está assentado em lugares celestiais, foi vivificado no Espírito, nasceu do Espírito, nasceu de Deus, teve o Espírito recriado, ressuscitado, é chamado de homem em Cristo. Paulo disse: eu conheço um homem em Cristo, e aqueles que se unem ao Senhor se tornam um Espírito. Nós acabamos de ler aqui 8 versículos bíblicos sobre o encontro de um homem muito legal. Talvez você esteja aqui, ou você, homem ou mulher, se pareça com esse Nicodemos. Quem era esse Nicodemos? Segundo a história da pesquisa, ele era um líder religioso. Ele era um religioso. Ele era um padre, ele era um pastor, ele era um bispo, ele era um apóstolo, ele era um sacerdote, ele era um religioso. Nicodemos foi um dos 3 homens, esse que nós acabamos de ler a história dele, foi um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Então, se você classificar alguém que é de Deus por ter dinheiro, esse homem aqui era de Deus. Se você quiser classificar alguém que é nascido de novo, porque pratica a esmola, porque reza bastante, porque ora bastante, porque é bem educado, né? Que atende a população, está sempre pronto. Então aqui você está diante de um quadro de um homem que é nascido de novo. Mas só que essa não foi a resposta que ele ouviu de Jesus. Ele ouviu de Jesus o seguinte, no versículo 2: de noite, esse Nicodemos, um religioso, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isto lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, voltando à figura do Nicodemos, ele era um dos 3 homens mais ricos, ele era um príncipe, ele era o principal do sinédrio, ou seja, ele era a pessoa que julgava quando aparecia uma religião nova na época. Quando aparecia alguém falando de Deus, era ele junto com os outros que analisava se aquela pessoa que estava se comunicando no nome de Deus era realmente vindo da parte de Deus. Então ele era um homem bem importante. A função do sinédrio, a qual ele fazia parte, era acompanhar e julgar cada novo profeta ou falso profeta que surgisse. E surgiu o Messias, que era Jesus Cristo. E ele acompanhou o Messias. Diz que ele disse assim, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Então esse homem, ele era um julgador, ele era alguém que analisou Jesus, e ele falou o seguinte, no versículo 2:
Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre. Então ele viu que Jesus era um mestre. Está lá escrito ali. Ele analisou e falou: você é mestre. Aí ele diz que você veio da parte de Deus. Está lá. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhecia que Jesus foi um enviado de Deus. Mas por que ele reconheceu isto? Passa. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o que atraiu Nicodemos não foi a sabedoria de Jesus somente, não foi as instruções, as aulas que Jesus deu a ele, dava lá em Israel, aonde ele passava, ensinava o povo. Não foi isso que atraiu a Nicodemos. O que atraiu a Nicodemos é o que atrai a maioria do povo que vai às congregações. Isto aqui. Vamos, igreja? Sinais. As pessoas vivem nas igrejas atrás de sinais. Então, isto que atraiu Nicodemos é isto que atrai até o dia de hoje as pessoas. 90% das pessoas que vão nas congregações que não ensinam a Bíblia, né? Porque tem muitos que não ensinam a Bíblia, tem muitos que ensinam a Bíblia. Eles criam pessoas viciadas em sinais. Então elas vão para ver milagres. Elas vão para resolver problemas. Elas não vão exatamente porque elas encontraram a solução para suas vidas. O Salvador, o Perdoador, o Redentor, aquele que vai direcionar ela para o céu. Elas não vão atrás de Jesus por causa disso. Nicodemos também não foi. Ele foi atrás de Jesus e ele falou: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver. Então, o que atraiu Nicodemos? Foi o quê? Sinais. Então não foi, sabe, o encontro. Eu quero, você vê o encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Olha a diferença. Aí você vê o encontro de Nicodemos com Jesus. Olha a diferença. Então Paulo não foi atrás de sinais. Paulo nem conhecia Jesus. Ele queria matar os discípulos de Jesus. Ele queria eliminar os discípulos de Jesus. Então, estou te mostrando aqui que é o que acontece na maioria se você vai nas igrejas atrás de sinais, você não está sozinho, não. Tem um monte de gente que vai atrás de sinais. Então, dito isto, vamos aqui. A Bíblia diz que se você não nascer de novo, o que é esse nascer de novo? Nascer de novo é nascer do Espírito. É nascer do alto. Nicodemos perguntou: como pode? Eu já sou velho, eu vou ter que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou para ele, aqui no 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de dizer, importa nascer de novo. Aí o Nicodemo diz: como que eu vou fazer? Como que eu vou entrar no ventre de minha mãe? Vou voltar? Ele não entendia, ele era mestre. Ele era doutor, ele analisava quem era verdadeiro e quem era falso, mas ele não sabia, ele não tinha tido um encontro que gerasse o novo nascimento. Você pode estar aqui há 5, a 10, a 20, a 30 anos dentro de uma igreja e você não ser nascido de novo. Tem muita gente que faz uma vergonha danada para aquelas pessoas que não conhecem Deus, porque elas frequentam igrejas, mas não são nascidas de novo. Porque o nascer de novo não é gerado pelo meu esforço. Eu posso rezar muito, joelhar muito, ler a Bíblia todos os dias, não parar de ler a Bíblia, irmão. Fica igual um louco, um fanático, como Nicodemos. Mas não é nascido de novo. Não é nascido. Você não é nascido de novo porque você lê a Bíblia 10 vezes por ano. Você não é nascido de novo porque você dá esmola. Você não é nascido de novo porque você parou de beber e de fumar.
ou de xingar palavrão. Eu conheço um monte de gente que nunca entrou numa igreja, não bebe, não fuma, não xinga, não faz nada disso e não é nascido de novo. Nicodemos era um desses. Está aqui. Então, ele disse, a Bíblia diz que a gente tem que nascer de novo. Ele dá duas palavras aqui, uma no versículo 3. E aí, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, então primeiro ele fala, não nascer de novo, ou seja, não nascer do alto, não nascer do Espírito, não é mudar de família, irmão. Nascer de novo não é mudar um colégio particular, não gera nascimento de novo. Você pode ir para a melhor faculdade, você pode ir para o melhor colégio, você pode ir fazer o melhor curso, você não vai nascer de novo fazendo isso. Esse nascer de novo é uma intervenção do céu. É uma intervenção do céu. E você sabe, no versículo 8, ele diz assim, o vento sopra, ele diz, onde quer, esse sinônimo de vento aqui, é um dos nomes do Espírito. A Bíblia diz que uma das manifestações, quando o Espírito Santo chegou, foi um som de um vento. Então diz que o vento sopra, ou seja, o Espírito sopra onde quer que ouve a sua voz. Então ele sopra. E ele soprou na vida do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Um bandido. Saulo, um bandido, um matador. Se você ler sobre Paulo, tem 14 cartas deles aqui na Bíblia, mas ele não foi flor que se cheira, igual a você e a mim. Mas a Bíblia diz que o vento sopra. Aonde que o vento sopra? Aonde ele quer. Ou seja, o vento busca, ou seja, o Espírito busca quem ele quer. Quem ele quer, não é quem nós queremos. Por isso que Jesus falou, nenhuma ovelha vai se perder. Porque o vento vai soprar lá. Pode estar fazendo o que estiver fazendo. Se for ovelha, o vento vai soprar lá. O vento vai lá, o Espírito vai lá e vai conduzir esta pessoa para a luz. Então vamos analisar, porque o tempo é curto, essas duas expressões. Você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Está aqui. A primeira está no versículo 3. E isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Pastor, não pode ver o reino. Por que não pode ver o reino? O reino não é visto? O que é o reino? Jesus falou sobre o reino aqui em João 3,5. 3,5 ele diz, e respondeu Jesus, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E no versículo 2 ele diz, quem não nascer do Espírito, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então ele diz, quem não nascer do alto, quem não nascer do Espírito não pode ver e não pode entrar. Então há uma proibição, primeiro de não ver. Mas o que é o reino? O que é o reino? Me defina o reino nas palavras de Jesus. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ei-lo aqui,
ou ei-lo lá. Porque o reino de Deus está onde? Então isto não é gerado por nós, não é gerado pela faculdade, não é gerado pela mamãe católica, pela mamãe budista, não é gerado pelo professor da escola, da faculdade, não é gerado pelos cursos, pelos diplomas que nós temos nas paredes. Não tem nada a ver com o nascimento novo. Tem nada a ver. Então diz que o reino, a aparência dele não é visível. Então se não é visível, o que é o reino? Romanos 14, 17, Paulo definiu o que é o reino. Ele falou que não pode ver. Não pode ver. Ele diz, quem não nascer de novo não pode ver. Ou seja, não pode ver porque não é visível. Não adianta você querer ver o reino, porque o reino não é visível. Ah, o reino é que, olha, quem tem muito dinheiro está no reino. Olha, quem tem muitos bens está no reino. Está no reino das trevas. Dependendo de onde ganhou esse dinheiro, está mais nas trevas do que nunca. Então diz aqui, Romanos 14, 17. Porque o reino de quem? De Deus, que não é visível, não é o quê? Mas parece que é, porque 90% que vai às igrejas vão atrás de quê? Comida e bebida. Ah, estou aqui fazendo uma campanha para casa própria. Ah, estou aqui fazendo uma campanha, sabe, para derrubar eu não sei quem. Estou aqui fazendo uma campanha, sabe, para me ser rico. Estou aqui dando o meu tudo, sabe, dando o meu boi, né, irmão Adalto? Dando o meu boi, né? É boi? Deu touro, né? Sei lá, que eles roubam do povo. Rouba touro, rouba gado, rouba até rato. Porque o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Você quer saber se o reino está em tua vida? Se você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, você tem o reino, você é justo. Mas se você continua porque todo mundo faz, todo mundo rouba, e você continua roubando porque todo mundo faz, você não tem o reino. Você pode estar numa igreja, pode ser muito religioso, ler a Bíblia, sabe? É uma pessoa daqui, igual Nicodemos, perfeito, mas está longe do nascimento novo. Então diz que o reino é justiça, o reino é paz, o reino é alegria. Então como que alguém que diz que tem o reino só vive atrás de comida e de bebida? Essas pessoas que vivem atrás de comida e de bebida, elas nunca terão paz e nem alegria. Lembra quando você queria comprar algo para você? Uma TV que você viu na casa da vizinha, sempre assim, quando a gente vê na casa da vizinha, a gente quer também, né? Aí a gente viu lá, visitou, falou, eu tenho que comprar aquela TV, porque é minha, essa gordinha, barrigudinha, não quero mais ela, eu quero aquela fininha, esbelta, de 60, aí você lutou, comprou. 6 meses depois, você olha para aquilo ali e fala, puxa, me matei, comi salsichas, 6 meses, e agora, ela já não vai de nada, porque já inventaram uma maior. Já inventaram a maior. Eu tenho que colocar aquele aplique no meu cabelo que fica lindo. Gastou 1.500.000. Aí botou 6 meses depois. Meu Deus. É porque é reino de comida e de bebida, irmão. É o reino de bebida e de comida. Isto passa, você nunca vai. O ser humano nunca fica satisfeito, irmão. Nós somos ventre furado. Carne é ventre furado. Não se enche. O nosso ventre carnal não vai se encher. Você pode ter o dinheiro que você tiver, a casa que você tiver, o marido que você tiver. Sempre o marido da outra é melhor, a casa do outro é melhor, sempre do outro é melhor. Sabe por quê? Porque a gente fica atrás de comida e bebida, e o reino não tem nada a ver com o que você está vendo. O reino não é visível. O reino é algo que vem de Deus para dentro de nós. E ele não vem porque eu fico ajoelhado, irmãos. Eu oro todo dia, por isso que o reino está em mim. Não, mentira, não faço isso. Não faço, porque isto não depende de nós. O vento sopra onde ele quer. Então,
é justiça, é paz, é alegria do Espírito. Então, o que é o reino? Você não pode ver o reino, porque o reino é visível, não é visível. O reino não é comida. Paulo disse, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Comece a exercitar, se você diz que tem o reino, que é nascido de novo, comece a exercitar a justiça. Comece a ser uma pessoa, pastor, mas não dá, o mundo é um demoniado, o mundo é terrível. Isso, o mundo, você foi tirado do mundo, você é uma ovelha de Deus. Amém? Amém, igreja? Então não é comida, Jesus falou, não é visível, não adianta dizer, olha, vem ele ali, o reino está vindo, é mentira. Olha a corrente, vamos fazer essa corrente. É tudo mentira, isso é tudo para ganhar dinheiro. É igual jogo de aposta, sabe? Esse tal de leãozinho não, como é o nome? Oh, tá jogando bem, né? Tá jogando bem, né? Vai perder seu dinheiro, depois vai ficar chorando aqui. Depois vai dizer que foi o pastor que pegou seu dinheiro, né? Pastor é ladrão, ladrão é o leãozinho não é. Oh, de novo, né? Você gosta do joguinho, né? As igrejas estão assim também, fazendo esse joguinho. Você sabia que 90% das igrejas evangélicas fazem o joguinho do tigrinho? Como é o joguinho do tigrinho nas igrejas? Essas campanhas que se fazem. Olha, você tem que dar o teu touro, o teu boi, você tem que dar o Isaac, aquela que eles fazem todo ano, 2 vezes. Fogueira Santa, você tem que ir na Fogueira Santa, sabe? Você sabia que agora eles fazem a Fogueira Santa 2 vezes? Quem sabe disso? Por quê? Porque o salário, o 13º é pago em 2 vezes. Então ele pega o teu 13º a primeira e depois pega a segunda vez. Aí a pessoa está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos fazendo isto. Aí fica que nem o tigrinho. Um dia eu ganho, já perdi 10 anos, mas um dia quem sabe que não é dessa vez. Então a pessoa fica lá tentando pegar o tigrinho só comendo o teu dinheiro. Então diz aqui, ó, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Deus está falando com você? Comigo ele está falando. Então, ele disse no versículo 3 de João, capítulo 3, no versículo 3, João 3:3. Isto respondeu Jesus, em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Então já mostrei à igreja que o reino não é visível. O reino não está ali, não está aqui. O reino não é comida, o reino não é corrente, não é campanha. Olha, vamos na terapia do amor, vamos arrumar um amorzinho para gente, vamos arrumar um casamento. Você vai arrumar problemas. Um monte de gente desesperada, doido para, sabe, lascar a vida do outro. Está lá esperando, venha se ferrar, venha, se junte comigo que eu estou doido para desgraçar a vida de alguém. Venha. Gente desgraçada desgraça a vida, irmão. Você quer casar com alguém? Case com alguém feliz. Não case com alguém, estou casando para ser feliz. Você casando para ser feliz e a outra casando para ser feliz, 2 infelizes juntos. Que desgraça que vai ser essa vida. Então vamos lá. A segunda expressão dentro desse assunto, não pode ver o reino, está lá em Efésios capítulo 5, 26. Que Paulo, usado por Jesus, diz assim: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então essa água pela palavra. Ele diz isso quando ele repete ali em João 3, 5. E respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então essa palavra água aqui não é água do batismo na água. Porque essa não salva ninguém, essa não transforma ninguém, essa não batiza ninguém. Você pode se batizar. Eu conheço pessoa que já se batizou na igreja católica. Quem já se batizou na igreja católica? Quando era pequenininho, todo mundo, aqui a maioria. Aí depois foi para a igreja de crente, entrou também numa outra, tomou outro banho, golinho na cabeça. Aí saiu daquela que deu golinho na cabeça, que não é aceito na outra, que você tem que tomar banho inteiro. Aí tomou banho inteiro.
Aí também não é aceita porque tomou banho na água salgada. Aí foi na água doce. Aí na água doce não pode, tem que ser no rio. Tem que ser no rio, não pode. Então fica assim, todo mundo buscando um novo nascimento debaixo de uma água. Quando ele diz água, não está falando de água, H2O. Está falando de palavra aqui, ó. Quem não nascer da água, ou seja, tiver o conhecimento da palavra e tiver o Espírito que faz você viver a palavra, somente o Espírito faz você viver a palavra. Se você não tiver o Espírito, você vai ser um bom ouvinte da palavra e um péssimo praticante. É a maioria, infelizmente, é a maioria do povo que congrega, são bons ouvintes, mas são péssimos praticantes. Então agora, para a gente terminar, porque temos outras coisas para fazer, eu quero que você, irmão, bota na NTLH, o que impede as pessoas de ver o reino e de entrar no reino? Porque Jesus falou de ver e entrar. Qual é o bloqueio que essa pessoa não vai entrar, não vai ver e nem vai entrar? Você vai ler uma versão, talvez, que você não tenha. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9, e vamos terminar, tá? Pode ficar em paz que já vou terminar. 6, 9. Vocês sabem que os maus, ou seja, ele falou, o reino de Deus é justiça. Então, se eu sou injusto, eu sou mau. Vocês sabem que os maus não terão parte aonde? No reino de Deus. Ele já está lá, ele começa com uma lista de exclusão, que não vai entrar no reino, que não vai ver o reino, que não vai desfrutar desse reino. Não se enganem, pois ele vai começar a listar alguns princípios que provocam Deus. Não vos enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, eu não escrevi isto, irmão. Você sabe que há um complô dentro do nosso estado, do nosso governo, de mexer na Bíblia, por causa de algumas palavras que eles não querem que se leia. Há vários homens ali trabalhando para modificar. Você sabe que até a Xuxinha, aquela que tem aqueles cabelinhos assim, sabe? E ela falou que tem que reescrever a Bíblia. Xuxinha, quem é ela? Ninguém de importância. Só perverteu uma juventude toda, ninguém de importância. Não se engane, pois, os imorais, os que adoram quê? Não sou eu quem coloquei isto. Os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos. Você vê que a pessoa, eu não, para trás, irmão, por favor. Eu não sou imoral e nem sou idólatra e nem sou homossexual, então eu estou livre. Olha lá, está livre, ó. Se você é avarento, você também está ferrado. Os avarentos, pastor, não sou avarento não, pastor, eu sou apenas controlado, pastor. Não, você é pão duro mesmo. Pão duro, a palavra é essa, pão duro. Os avarentos tem punição. É muito legal, irmão, ser bêbado. Eu fui um bêbado muito maneiro. Eu era o palhaço da corte. Você sabe que a maioria dos bêbados é o palhaço da corte, né? Ah, tem que convidar fulano de tal. Se não tiver ele na festa, não tem graça. Por quê? Porque ele rebola, porque ele faz as palhaçadas, sobe, tira a roupa, joga pra cima. E uma graça, e pinta, bota a calcinha na cabeça, bota no pé, e faz tudo. Então, ele não é bem-vindo, ele é só o palhaço. Então, é aqui, ó. Bêbados, a maioria deles são palhaços. Por isso que são muito bem-vindos. Quando não é um bêbado nervoso, né? Quando não é um bêbado irado que começa a quebrar tudo, né?
Porque chega um ponto que o cara fica tão bêbado que começa a agredir, começa a xingar, começa a bater. Aí esse bêbado já não fica tão maneiro, já fica meio estranho, como já fui desse jeito. Então diz que avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte aonde? Então há coisas que diz, quem estiver vivendo isto, não vê e nem entra. Não vê e não entra. Então ele listou aqui colocou uma boa lista, né? Assaltantes. Tudo isto aqui eu já fui. Diz que não terão parte no reino de Deus agora. Isto aqui é maravilhoso. Alguns de vocês eram... Tem alguém aqui que era assim? E o resto continua? Alguns de vocês... E o que aconteceu com alguns de vocês que eram assim? Mas foram lavados. Como que eu fui lavado? No dia que eu me batizei nas águas? Não, no sangue de Jesus. No sangue de Jesus, abençoado. Alguns de vocês eram, diga, eu era muito bêbado, eu era muito drogado, eu era muito tudo, mas eu era, porque eu fui lavado do pecado. Vamos lá. Separados para pertencer a quem? Quando a palavra fala se você é santo, ele está dizendo você foi separado para pertencer a Deus e aceitos por Ele. Qual é o meio? O meio com todo respeito, não é por meio de Maria, por meio de Santo Antônio, Jorge. Cara, essa turma foi gente daqui, mas já morreram. E se você orar, às vezes eu lembro do meu avôzinho que foi tão bonzinho, mas eu vou orar para ele, eu falo, ele vai me fazer o quê? Meu avôzinho está morto mais de 60 anos, morto não responde. Então um santo, estão morto. Todos os santos estão enterrados e bem enterrados. O único santo que está vivo é Jesus Cristo. É Ele, separados. Glória a Deus. Separados para pertencer a Deus. Passado, fostes separados, agora fomos separados para pertencer a Deus e aceito por Ele, por meio. Quem é a porta? Jesus. Então, ninguém vai a Deus por Maria, nem vai a Deus por Jorge, por Antônio. Com todo respeito, essa turma foi gente boa, mas não conduz ninguém a Deus. O único condutor para Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Separados para pertencer a Deus e aceito por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Alguém vai dizer aqui dentro, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode. Ele vai falar, olha o que ele vai falar. Pode sim, pode. Mas nem tudo é bom para você. Se você fuma, se você bebe, se você joga, se você se droga, se você é um homossexual, um ladrão, um mentiroso, um fofoqueiro, um avarento, você pode fazer? Pode. Mas nem tudo não é bom. Por quê? Porque te fecha o acesso de ver e de entrar onde? No reino. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada... Aí quando alguém diz, eu acordava 2 horas da manhã para fumar 5, 6 cigarros. Eu abria minha geladeira, água não tinha, cerveja tinha. Limão e 51, misericórdia. Todo dia tinha que bater um no outro e explodir meu fígado. Todos os dias. Por quê?
Mas não vou deixar que nada... Alguém que acorda de madrugada para fumar é livre ou escravo, irmão? É escravo, que de noite é bom para quê? Que bom, né? Só você dorme só? Que bom. Mas não vou deixar que nada, diga-se nada. Quando você vê que alguma coisa está te escravizando, como você não pode deixar de fazer aquilo, o que acontece? Eu estou sendo escravo. Jesus veio para libertar os escravos. Jesus veio. Nada, não vou deixar. Passa, irmão, tem que terminar. Outro vai dizer, todo mundo vai dizer alguma coisa. O alimento existe para o estômago, ou seja, eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, porque o que existe, o alimento existe para o estômago, para comer mesmo. Olha lá. E o estômago existe para o alimento. Sim, está certo. Mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar. Outrora sim, sem conhecer Deus. Agora não. Mas para servir a quem? Então você tem que obrigar. Ele não quer vir aqui. Duvido que alguém acordou dizendo: eu quero congregar hoje na carne. Ninguém. O que te trouxe aqui foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Porque a carne não te traz, irmão. Não quer saber. Hoje eu estava vindo para cá, gente nos pontos dos ônibus, esperando um ônibus de turismo que vai levar para passear. Para passear, irmão. A pessoa vai qualquer hora. Todo mundo feliz. Para a igreja? Meu Deus, para a igreja. Escutar que eu tenho que mudar. Que eu não posso ser mais avarento. Que eu não posso ser mais ladrão. Que eu não posso ser isso. Eu posso sim. Pode. Você pode, você é livre. Você é tão livre que você só faz as coisas que a tua carne manda. Livre não é aquele que obedece à carne. Livre é aquele que diz não para a carne, irmão. Porque a carne, quando eu digo sim para a carne está me levando para a morte. Eu perdi meu pai com 53 anos de idade. Eu fiz 63. 10 anos atrás, meu pai, se eu tivesse que morrer no mesmo tempo que ele, teria morrido. Porque destruiu o corpo, porque ele era conduzido só pela carne, e se dizia livre. Toda pessoa que é conduzida pela carne, ela se diz livre. Ela diz que o crente que é escravo do pastor, o crente que é escravo da igreja, você não pode fazer mais nada, agora você é triste, você é angustiado, você não sorri mais. Não, eu deixei só de ser palhaço, agora eu sou um homem, uma mulher de Deus. Agora a minha alegria não precisa estar dopado, drogado, anestesiado, cheirado com cocaína, como era meu caso. Irmãos, eu fui um drogado ao ponto de comer a cocaína. Eu passei um tempo da minha vida com meu estômago praticamente podre. Os médicos disseram: não tem jeito. Mas Jesus falou: para Deus tudo é possível. Deus tocou aqui, irmão. Deus tocou aqui. E Deus tocou aqui. Ele me libertou. Para quê? Para servir aqui, para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus, o Senhor, e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de quem? De Cristo. Olha o que Paulo vai falar. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Cara, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você vai pegar o teu corpo, vai se juntar com a sujeira. Ele falou: tais fostes, vocês foram tirados de lá. Vocês foram limpos, vocês foram tratados pela palavra. O Espírito Santo regenerou vocês. Ele está perguntando. É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem
que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela. Ou seja, o casamento, na realidade, é a união do corpo. Um homem e uma mulher, quando se une, ali se chama o casamento. E Paulo está dizendo, você não pode unir o teu corpo com um corpo de uma. Não pode. Será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma pessoa? Quando você se une a um homem se une a uma esposa se une a um homem, se torna um. Por isso que Jesus falou, não é mais dois, agora é um. As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Ou seja, ninguém pode tocar em você que você está unido ao Senhor. Por que crente não tem medo de macumba? Cristão não tem medo de macumba. Crente tem medo de tudo. Cristão não tem medo de macumba. Porque ele está unido ao Senhor. Por que cristão não tem medo de olho grande? Porque está unido ao Senhor. Por que o cristão, quando passa numa encruzilhada, vê aquelas porcariadas sujeira que faz na rua? Isso deveria ser crime, sabia, irmão? Sujar é decreto da prefeitura. Sujar a rua é crime. Passei na porta do cemitério de Ricardo, uma sujeira que ninguém aguenta. Estão todos cometendo crimes e dizendo que são de Deus, que recebem santo. Eu queria saber, que santo é esse que se recebe, que comete crime? Quando a gente recebe um santo, amado, nós andamos na justiça. Nós praticamos as leis de Deus, as leis dos homens, obedecemos. Porém, quem se une ao Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Estou terminando. Fuja! Da onde? Fuja da imoralidade. Que imoralidade? Que usa o corpo. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo, porque esse corpo aqui já não nos pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, eu não posso deixar isto tomar conta da minha vida, eu não posso contaminar o meu corpo. Então, nós usamos esses minutos, que eu creio que foi precioso, dizendo dois tópicos. Não pode ver o reino e não pode entrar no reino. Em Apocalipse 21:8, pode ir lá, irmão, rapidinho. 21:8 e 22:15, só estes dois. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é onde, irmão? Então não tem acesso ao reino, tem acesso a outro lugar. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora o 22:15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Acabou? É para refletir. Assim disse o Espírito, assim disse a palavra, assim disse o Senhor.